Olá, eu me chamo Marcelo Lima e hoje nós vamos dar continuidade à termoquímica. Hoje nós vamos falar sobre entalpia padrão de formação. Mas antes disso, a gente precisa relembrar alguns conceitos que a gente viu na aula passada. O primeiro conceito que a gente vai relembrar é de equação termoquímica. E o que é a equação termoquímica? É a equação na qual acrescentamos a entalpia da reação e na qual mencionamos todos os fatores que possam influir no valor dessa entalpia. Relembrando que a entalpia é o calor liberado ou absorvido em uma reação que é realizada a pressão constante. E esses fatores envolvidos podem ser, por exemplo, o estado físico dos reagentes, a temperatura na qual a reação foi feita, a pressão. Então, aqui eu tenho um exemplo, que é a equação de combustão do etanol. Notem que nessa equação eu estou mencionando todos os estados físicos dos reagentes e as suas respectivas quantidades, né, através dos seus coeficientes estequiométricos. E eu vou informar o valor de ΔH, que é a entalpia envolvida nessa reação. E eu vou informar também a temperatura na qual a reação foi feita e a pressão. Algo muito interessante é que quando essa reação é feita a 25 graus Celsius ou 298 Kelvin em uma ATM, essa reação vai receber um nome especial, esse ΔH vai receber um nome especial, que é a entalpia padrão de reação, que é a variação de entalpia quando todos os reagentes e produtos estão em seu estado padrão, né? Que é 25 graus Celsius em uma ATM. E talvez vocês concordem comigo que seria praticamente impossível a gente medir o ΔH das milhões de reações químicas que existem, né? Uma das formas que os químicos encontraram para conseguir medir o ΔH de reação para qualquer uma das reações químicas existentes é justamente através da entalpia padrão de formação, que é o ΔHF com essa bolinha aqui, que significa padrão, esse zero, né? Mas o que seria essa entalpia de padrão de formação que vai nos ajudar a calcular a entalpia padrão de reação? A entalpia padrão de formação é a variação de entalpia para a reação que forma 1 mol do composto, lembre-se bem, 1 mol do composto, a partir de seus elementos em sua forma mais estável, com todas as substâncias em seu estado padrão, que a gente já viu que é 298 Kelvin e 1 atm. Vou mencionar aqui a primeira reação química, né? Deixa eu anotar aqui. Que é a formação do gás carbônico. Quais são os elementos químicos que compõem o gás carbônico? É o carbono e o oxigênio. Então, conforme a definição aqui mostra, é a reação que forma, né, um produto através de seus elementos. O carbono grafite, nesse caso é o carbono grafite, não o diamante, porque o grafite é mais estável, e o oxigênio. Talvez você se pergunte por que não é apenas o O, né? O oxigênio elementar. Porque o oxigênio dióxido, né, na verdade o oxigênio molecular, ele é a forma mais estável do oxigênio. Então, notem aqui também que nós temos o coeficiente estequiométrico 1. Em todas as equações de entalpia padrão de formação, nós vamos ter apenas um produto e 1 como coeficiente estequiométrico. Isso significa que eu estou formando 1 mol desse produto. Vou dar outro exemplo aqui para vocês, que é a reação, no caso, seria a reação de formação do NaOH. É digno de nota, pessoal, que essa reação não existe na realidade, né? Isso daqui é apenas dados teóricos que a gente vai usar para descobrir a entalpia padrão de cada uma das reações que nós queremos estudar. Mas, notando aqui pela forma do NaOH, a gente consegue observar que tem sódio, oxigênio e hidrogênio. Então, os elementos que eu usarei na equação, né, de entalpia padrão de formação será o sódio metálico, o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Não há problema em ter meio aqui, tá? Essa reação precisa estar balanceada. E aqui tem o ΔH de formação, que é menos 4.470,11 kJ por mol. Outra reação seria a de formação, né, a entalpia padrão de formação do etanol.
Novamente, o carbono, né? Conforme está aqui, aqui eu tenho 2 átomos de carbono, aqui do outro lado eu também tenho que ter 2 átomos de carbono. Hidrogênio, aqui eu tenho 6, aqui também eu vou ter 6, e oxigênio. Lembrando sempre que esses elementos, no caso, né, estão na forma, as substâncias estão na forma mais estável. Por convenção e por definição, a gente diz que a entalpia padrão de formação da forma mais estável de qualquer elemento, por exemplo, aqui o oxigênio, né, o hidrogênio, é igual a zero. A gente já vai entender isso logo mais. A gente não vai precisar calcular a entalpia de formação de todas as substâncias, né? Geralmente a gente usa algumas tabelas que alistam a entalpia de várias e várias substâncias. Os exercícios, né, eles vão nos dar esses valores. E aqui a gente tem os valores em quilocaloria e quilojoule por mol. Mas o que seria, então, como é que a gente faz, né, para calcular o ΔH de uma reação através das entalpias de formação? Para isso existe uma fórmula, né, que é o ΔH de reação é igual à entalpia dos produtos, a entalpia de formação dos produtos, menos a entalpia de formação dos reagentes. Vamos supor aqui que eu tenho uma reação, né? Aqui eu tenho os reagentes, essas letras minúsculas em azul são os coeficientes estequiométricos de cada um desses produtos, né, da reação, os reagentes. Então, como é que a gente faria para calcular o ΔH? Primeira coisa, vamos calcular o ΔH de formação dos produtos. Seria o Czinho, que é o coeficiente estequiométrico do C, vezes a entalpia padrão de formação dessa substância, que aqui está sendo simbolizado pelo C, mais quem é o outro produto? O D. Então, seria o Dzinho, que é o seu coeficiente estequiométrico, vezes a entalpia padrão de formação dessa substância aqui, D. Para os reagentes seria a mesma coisa, seria esse outro lado aqui da equação. O Azinho vezes a entalpia padrão de formação dessa substância A, mais o Bzinho vezes a entalpia padrão de formação da substância B. Então, eu já tenho aqui o valor de ΔH de formação dos produtos, aqui, e o valor de ΔH dos reagentes, o ΔH de formação dos reagentes. Eu só vou, então, ajustar isso, colocar esses valores aqui na equação daqui de cima. Então, a gente chega a essa equação aqui genérica, né? E para que a gente consiga fixar bem esse conteúdo, vamos fazer um exercício que diz assim: considere as informações a seguir e responda. A reação ocorrida na queima de um palito de fósforo deve-se a uma substância chamada trisulfeto de tetrafósforo, que inflama na presença de oxigênio e pode ser representada pela equação. Então, tenho aqui o trisulfeto de tetrafósforo, que reage com oxigênio, é uma reação de combustão, produzindo esse outro óxido de fósforo, mais o dióxido de enxofre. E o exercício pede que a gente calcule a entalpia dessa reação. O exercício também nos dá a tabela com a entalpia padrão de formação de cada uma das substâncias que eu vou precisar. Lembrando que para a gente calcular a entalpia, então, padrão de reação, vai ser a entalpia padrão de formação dos produtos menos a dos reagentes. Então, vai ser uma vez a entalpia de formação do P4O10, que é um dos produtos, né? E é 1 aqui, porque é só o coeficiente estequiométrico aqui é 1, mais quem é o outro produto? O dióxido de enxofre. Eu tenho 3 mols, então vai ser 3 vezes a entalpia de formação do dióxido de enxofre. Menos agora a entalpia dos reagentes. Quem são os reagentes? O trisulfeto de tetrafósforo, e eu só tenho 1 mol dele, então vai ser 1 vezes a entalpia padrão de formação dele, mais 8 vezes, aqui no caso, a do oxigênio. Lembrando que substâncias simples, né, como ele na sua forma mais estável, como é o caso do oxigênio, a entalpia padrão de formação é 0. Então, aqui, essa parte aqui da equação eu vou cortar porque é igual a 0. Substituindo os valores, né, aqui na tabela, vamos lá. A entalpia de formação do P4O10 é menos 2.940. Então, coloquei 1 vezes 2.940. Mais
3 vezes a entalpia de formação do enxofre, do dióxido de enxofre, menos a entalpia de formação do trisulfeto de tetrafósforo, tá? Se atentem aqui para o seguinte, que eu vou somar essa parcela aqui, como eu coloquei aqui embaixo, eu somei, esse valor aqui é a soma dessas duas parcelas, e aqui vai ficar mais porque eu tenho um sinal negativo aqui com um sinal negativo aqui, então fica mais. Fazendo a continha, a gente chega a esse valor. É esperado, evidentemente, por ser uma reação de combustão, que esse valor aqui seja negativo, né? Então, 3.679,4 kJ por mol. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e nas próximas aulas a gente vai continuar a termoquímica. Um forte abraço.